alô! Viva o feriado! Boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora até 1h39h30 com os nossos comentaristas que aqui estão. Vamos falar de empate do América e vamos falar de empate do Cruzeiro. Enfim, por que o empate para o América não foi tão ruim, para o Cruzeiro foi? Nós vamos falar tudo isso. Mas o Edu tinha certeza que o Cruzeiro venceria o jogo. Mas acabou não acontecendo. Deixa eu dar um recado, hein? Eliminar o jogo de volta. Exatamente. Olha aqui, pessoal. Deixa eu dar um recado para vocês. Atenção, atenção. Aliás, nós temos os melhores momentos aí, ô Capiroto. Daqui a pouco, então. Já vamos começar falando, daqui a pouco. Nós estamos elaborando ali os melhores lances do jogo para mostrar para vocês. Ontem o Atlético apresentou o Carlos Eduardo, né? Que não é o Cadu Doné. E eu chamo Carlos Eduardo, né? Meu nome não é Cadu. E esse Carlos Eduardo, algumas pessoas chamam de Cadu. Não pegou tanto. Mas na época de Grêmio era Cadu. Pois é. No Flamengo tinha também, e ele era tão xingado que uma vez minha mãe viu e falou assim, pô, estão te xingando. Eu falei, não sou eu não. Daí o problema maior é que até me xingam também. Mas no caso do jogador, o couro na arquibancada com o U no final gera um desconforto muito grande. Então vamos falar da apresentação do Carlos Eduardo, vamos falar da contusão do Luan, hein? Que coisa, hein? Yara Fantoni esteve lá e conta agora nos donos da bola. Taca-lhe pau. Ele está de volta ao futebol brasileiro. O meio-atacante Carlos Eduardo foi apresentado ontem na Cidade do Galo. O jogador de 28 anos assinou o contrato até dezembro de 2017 com o Atlético e sabe bem os motivos da sua escolha. É um clube que está brigando por todos os títulos em todos os anos que está passando. Não é só de hoje, agora é uma oportunidade muito grande estar nesse clube sensacional. A gente vê a estrutura do clube aí, é europeu mesmo. Então, estou preparado para dar meu máximo aqui no Atlético. O meia que estava na Rússia foi revelado pelo Grêmio e já teve passagem pela seleção. O último clube brasileiro que defendeu foi o Flamengo, em 2013 e 2014, onde não deixou boas lembranças. Não me cuidei muito bem e também vi uma lesão muito grave, que todo mundo sabe, no meu joelho. Aqui é outra história, eu já estou jogando já faz praticamente 2 anos lá quando saí do Flamengo, voltei para a Rússia, né? Mas o jogador quer esquecer os maus momentos e focar seus esforços no Atlético, clube que vai dar ao atleta a chance de disputar a Copa Libertadores da América. Ele deve ocupar uma das 3 vagas que o time precisa repor para as 8ª da competição. Se nas inscrições ainda resta uma dúvida, a lista de jogadores que deixam o Atlético já está definida. Dodô foi emprestado para o Figueirense, Henrique para o Bahia, Thiago Ribeiro rescindiu com o clube e também foi para o time baiano. Por causa das 3 saídas já confirmadas, o Atlético não vai precisar retirar o meia Luan da lista de mudanças para as 8ª, que permite 3 trocas nesse estágio da competição. Ele sofreu uma lesão no menisco e cartilagem do joelho e está afastado dos gramados por tempo indeterminado. Nós vamos fazer para o Luan o mais simples e o que permite com que ele tente retornar o mais rápido possível à prática esportiva com a qualidade de recuperação possível. Podemos ter o Luan de volta nos próximos meses. A gente não vai falar de quanto tempo, isso é claro que é imprevisível, mas a gente acredita que pode tê-lo de volta na mesma qualidade que tinha, tá? Mas a gente não consegue entender ou saber qual vai ser a durabilidade desse procedimento. Bom, naturalmente a gente lamenta a contusão, de fato, gravíssima do Luan. O doutor Rodrigo Lasmar explicou muito bem ontem toda a situação, mas com muita responsabilidade, não falou nada sobre bom tempo de recuperação, quando é que volta e tal. Mas não deve ser realmente longo, imprevisível. Não. Deve voltar por um mês no máximo. Só isso? Qualquer piada. Não, então tem que tirar ele da lista da Libertadores, né? Se o departamento médico sabe que ele vai ficar 3, 4 meses parado, para que vai deixar ele na lista da Libertadores? Mas... Eu estou partindo do pressuposto que se ele continua na lista, o tempo de recuperação dele deve ser em torno de um mês, mas eles um mês e meio no máximo. Na lista ainda. Pô, pode ser que altere. Inclusive, porque o que tem dito é que sai Thiago Ribeiro e sai Henrique. E ninguém toca no nome do Luan na lista.
Se o nome do Luan vai permanecer na lista, é porque essa cirurgia, o departamento médico acredita que dentro de um mês e meio, ele já esteja apto a estar em Você podendo trocar, até então, 3, 2 já estão garantidos, né? Carlos Eduardo e o Cleiton. Exatamente. Então fica uma vaga que é exatamente a dúvida da questão sobre a questão do Luan. Eles vão colocar. O departamento médico tem que ser realista. Mas ele claro vai que ele não precisa falar com a gente. Eu também acho. Se ele permanecer na lista da Libertadores, a hora que o Atlético apresentar, é porque o tempo de recuperação para essa artroscopia vai ser mais curto. Eles acreditam que o Luan se recupere antes de acabar a Libertadores. Sabe por que a artroscopia no goleiro Vitor, qual o jogador que fez? Patrick. Ela tende a... Quem mais? Thiago Ribeiro. Não, tudo bem. Não, falando de artroscopia no joelho, eu estou falando aqui com o povo de casa e, na verdade, conversando com o Gênero. Acho que o Alisson já fez mais vezes, né? Ela tem um retorno rápido, porque a lesão do cara é diferente da lesão do Luan. Pelo menos até o que eu entendi até o momento, a do Luan é bem complicada e um dos procedimentos é a artroscopia. Esse é o inicial. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas esse é o inicial. Vai ser um termômetro para a gente saber o tempo de recuperação. Se ele permanecer na lista, o DM acredita que ele volte em pouco tempo. Se o Atlético tirar o Luan da lista, aí você já pode ver que é um negócio Mas ontem você falou em tratamento com célula-tronco, um tratamento que eles vão trazer, que foi feito... Não, esse aí não foi convocado ainda não. Mas o tratamento que foi feito nos Estados Unidos e que o doutor Rodrigo está trazendo para cá e vai ser feito nele também, que a artroscopia é a primeira etapa deste tratamento. Então, eu não acredito que seja uma recuperação rápida e acho, assim, que ele vai ser trocado na lista. Muito bem. Agora, aproveitando, você quer falar mais alguma coisa do Luan? Não, porque rolaram até esses boatos em WhatsApp, rede social, que a carreira dele poderia estar comprometida. Sim. Talvez ele nem voltaria. Não é para tanto. Isso é um exagero, não tem nenhuma notícia minimamente confiável que leve para esse raciocínio. E seria uma tristeza sem tamanho, pelo jogador que ele é, pelo futuro que tem, porque ainda é razoavelmente jovem. Então, isso não é verdade. Uma coisa tão exagerada assim não é verdade. Agora, apesar de não ter sido divulgado oficialmente, há quase um consenso entre nós que para Libertadores não dá. Não dá. E não vai dar mesmo, que é uma coisa ou para ano que vem, ou para segundo turno de Campeonato Brasileiro, uma coisa mais para o final do ano. Só que pela entrevista do Rodrigo Lasmar, o que ele falou ontem, eu ouvi a entrevista toda, que em último caso ele teria que fazer aquele enxerto de aliás, tem ele falando aí, não tem, Capiroto? Põe ele falando, explicando isso que o Eduardo está falando aqui, por favor. Isso foi cogitado, isso é um tratamento que pode ser feito, mas foi um consenso de que isso não é a indicação para o caso do Luan nesse momento. Isso é a última opção. Por quê? Porque tratamento nesse sentido não garante um retorno à prática esportiva para um atleta profissional, não garante a qualidade para esse retorno. Então, essa é uma medida de salvação, uma medida final, que não é o caso no presente momento. Bom, eu acho que isso prova, e a gente falava aqui, que o negócio é muito mais grave. E pode comprometer, sim, a carreira dele como jogador profissional. Foi o que acabou de falar. Uma coisa é atrapalhar um pouco a carreira, mas você sabe... Não, mas ele falou, comprometer a carreira. Panzi, isso aí ele falou e é palpável. O que eu estou dizendo esse exagero como as notícias chegam para as pessoas. Nossa, nunca mais vai jogar. É isso que eu estou falando. Hoje, a qualidade só para ilustrar isso com o Cadu, teve uma pesquisa, gente, é um parênteses, teve uma pesquisa ontem que saiu, esqueci o Instituto, na última semana, a cada 5 notícias que tiveram maior repercussão no Twitter, em rede social, não só Twitter, 3 eram falsas sobre o impeachment. Então, gente, rede social, WhatsApp, de cada 5 coisas que você recebe, começa a desconfiar. Viu? Sempre tem aquela tiazona que manda a receita da cura do câncer, come terra com groselha, que cura. Essas tiazonas também vou te contar, mas não são só elas não, né? Grupo de família tem muito isso. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar do Carlos Eduardo. Vamos falar do Carlos Eduardo. E eu já quero emendar, para deixar vocês à vontade, emendar também para o lado do próximo adversário. O Racing, que, enfim... Badalou-se muito o Rosário no início da Libertadores. Mas não dá para desmerecer a força do Racing. O tema é livre, caros companheiros. O Racing é o pior cenário entre Deportivo Táchira e Nacional do Uruguai. O Atlético vai pegar o Racing, porque para não enfrentar o Deportivo Racing... Táchira já está até descartado. Estou dizendo, entre as duas possibilidades, todo mundo falava ontem, porque o Corinthians ganhar de 6, todo mundo não vai ganhar de 6, ganhou. Era Nacional do Uruguai ou Deportivo Táchira.
o Racing é o pior cenário entre esses três. Só que é um jogo de dois grandes, de dois campeões da Libertadores. O Atlético é um dos melhores times do Brasil na Libertadores, ao lado do Corinthians, na minha opinião. O Racing é o Racing, você jogar lá no cilindro lotado, tem um ataque fantástico com o Milito, o Bol e o Lisandro Lopes. O Bol que está lesionado, ainda é uma dúvida para o clássico do final de semana. E tem o Romero que vem de trás, que é o irmão tido gêmeo, como o Romero bom. Que é o Oscar Romero. Verdadeiro. Você está com medo? O Racing é um grande adversário. Que te falou isso. O Racing é um grande adversário. O Atlético não é favorito nesse confronto, na minha opinião. Para mim não tem favorito. É um jogo de dois grandes. Mas quem fez a melhor campanha, então, não tem relevância nenhuma para você apontar? Não, até porque nas duas últimas Libertadores, o 15º e o 16º classificados foram os campeões. Você sabe que... até porque o Racing foi o segundo no grupo. Só fazer também, lembrar, né, a gente tem uma memória seletiva, mas... você se lembra quando saiu o adversário do Corinthians, que aquele dirigente disse, nossa, ainda bem que pegamos o Guarani do Paraguai. Ele agradeceu a Deus. Agradeceu a Deus, o Deus está preocupado com o Equador, o cara mete ele no futebol. Então, ele agradeceu, porque o adversário era o Guarani. Tem gente que mete Deus em corrupção. É verdade. E o que aconteceu? O Guarani foi lá. Então, você escapa do Boca, escapa do River, escapa do São Lourenço, escapa dos mexicanos e tal. Aí você cai no Guarani do Paraguai e você comemora. Tem gente que coloca Deus e torturador junto. É verdade. Everton, tem um exemplo aqui em 2013, quando o Atlético perdeu para o São Paulo no Morumbi, o último jogo da fase de classificação, foi um desespero. Nossa, agora vai pegar o São Paulo. Aquela Libertadores deixou o São Paulo crescer, deixou o São Paulo, agora vai pegar o São Paulo. O Atlético foi lá e deu uma chicotada no São Paulo. Lá e aqui deitou, né? Então, gente, esse negócio de terminar em primeiro, em 16º, a Libertadores é muito difícil e mata-mata. Um jogo que você faz ruim, acabou. Depende, você está eliminado. Libertador, a frase que você disse agora, a frase que você disse agora, você tem que entrar para os anais da televisão e do jornalismo esportivo. A Libertadores é muito difícil. É muito. Não é, Edmar? Eu acho também, eu concordo. É extremamente difícil. Agora, poxa, o que eu não entendo é o seguinte... Você escolhe adversário e se lasca, meu. O São Paulo perdeu, tá certo que na primeira fase, pro The Strongest, foi lá, perdeu pro Trujilhanos. E aí? Não dá para escolher? Caiu, você tem que eliminar, não quer ser campeão. Daqui a pouco vai ter que cruzar com o Corinthians. O Corinthians, se passar pelo Nacional, pode cruzar com o Boca nas quartas. Também. O Grêmio, o orçamento do Boca. Se você pegar os 16 times classificados, claro que ainda falta confirmar o grupo de São Paulo hoje, mas considerando que o mais provável, quer dizer, mais provável, é difícil, São Paulo pode tranquilamente perder o jogo hoje. Mas vai lá. Mas no cenário de classificação do São Paulo. Se você pegar os 16 times num cenário de classificação do São Paulo, tem uns 3 que são mais fracos, assim. Estou falando independentemente de... posição na tabela. Então, ou seja, tem que dar sorte de, com tanto time bom, cair um dos poucos mais fracos para você. Entendeu? Porque você pega Boca e Racing, São Paulo e River, Corinthians, Grêmio, Atlético Nacional, os mexicanos, e o Toluca, sabe? Não tem muito para onde correr. O Corinthians é um eu olhei a crescimento tabela, dizer assim, quais que são bons e tal. E talvez, entre esses 2, 3, 4 no máximo, talvez você pode até colocar o São Paulo, dependendo do critério, como um dos times mais fracos. E mesmo assim, quem quer pegar? Então, não tem muito para onde correr. É muito provável que seja o Racing, porque para não ser o Racing, o Trujilhanos tem que ganhar do River. Trujilhanos, então, comemos. Não vai, dificilmente vai acontecer. Eu preciso dar um recado para você que está em casa. E é bom que hoje é feriado, muita gente está em casa, a audiência está bombando. Atenção, atenção. Daqui a pouco eu falo. Rápido intervalo, 2 minutos só e a gente já volta. Até já.